Pai solteiro em dificuldades conserta o trailer de uma desconhecida. Ela se revela uma bilionária famosa fugindo dos holofotes. O vento uivava lá fora como um animal ferido, rasgando as árvores e sacudindo as janelas da pequena e envelhecida casa. A chuva batia forte contra o telhado em ondas, cada rajada de vento sacudindo a estrutura frágil com uma força inquietante. Lá dentro, a luz do quarto de Mia era fraca e bruxuleante, lançando sombras suaves sobre o piso de madeira, desgastado. Ethan sentou-se na beira da cama da filha, afastando delicadamente os cabelos úmidos da testa. Sua respiração finalmente se normalizou, seu corpo minúsculo encolhido sob as cobertas, felizmente alheio à tempestade que rugia lá fora. O telefone dele vibrou bruscamente no criado. Mudo. Ele hesitou antes de atender. Número desconhecido. Alô? Disse ele, com a voz baixa e cansada. Uma voz feminina surgiu do outro lado da linha, trêmula. Desculpe. Sei que é tarde, mas preciso de ajuda. Meu telhado está vazando muito e a água está entrando no meu quarto. Acho que está prestes a desabar. Ethan piscou, levantando-se lentamente, com a mão livre apoiada no batente da janela, enquanto um relâmpago iluminava brevemente o céu. Onde você estás? Ele perguntou. Ela lhe deu o endereço. Ele franziu a testa. Era bem longe, perto, dos limites da cidade, praticamente no sopé das montanhas, um lugar onde poucas pessoas viviam. Sinto muito, disse ele, olhando para Mia, que se mexia levemente em seu sono. Tenho uma filha aqui. Ela só tem 6 anos e eu não posso deixá-la sozinha. Além disso, está chovendo muito lá fora. Eu não atendo emergências tão tarde. Houve uma pausa, então sua voz, mais suave agora, quase um sussurro. Por favor, estou com medo. Estou sozinha e o teto está rangendo como se fosse cair a qualquer momento. Não sei o que fazer. Ele ouviu o pânico na voz dela, o sutil desespero entremeado nas palavras, e logo atrás, o som inconfundível da água pingando rapidamente e do vento uivando por uma fresta. Sinto muito, repetiu ele. Espero que encontre alguém por perto. E então ele desligou. Ethan ficou parado ali por um momento, olhando para o telefone silencioso em sua mão. A culpa se instalou quase imediatamente. Ele disse a si mesmo que era a decisão certa. Ele tinha que estar ali por Mia. Ele era pai antes de tudo, e era perigoso dirigir por ali. Ele nem conhecia aquela mulher. Ela podia estar exagerando. Ou pior, podia ser um golpe. Mas a voz dela ecoava em sua cabeça. Estou com medo. Estou sozinho. Ele foi até a cozinha para se servir de um copo d'água, mas se viu parado perto da janela, observando a chuva cair com mais força, cortando os lados enquanto o vento aumentava. Relâmpagos iluminaram o céu novamente, revelando como as ruas haviam começado a inundar nas bordas. Ele andou de um lado para o outro, sentou-se e levantou-se novamente. Seus olhos continuavam vagando para o quarto de Mia, para o brilho suave sob a porta. Ele ainda conseguia ouvi-la respirar, mas então viu o rosto dela. Não o de Mia, dela, da mulher. Ele nem sabia o nome dela, só o som da voz dela. Frágil como alguém segurando as lágrimas enquanto tenta manter a calma. E ele a imaginou, sozinha em uma casa escura, o teto rangendo acima da chuva que entrava. E se ela estivesse ferida? E se o telhado desabasse e ele tivesse sido o único a socorrer? Lá? Ele xingou baixinho. Em poucos instantes ele pegou o casaco, as botas, a lanterna e as chaves. Entrou no quarto de Mia, beijou-a na testa e sussurrou algo em seu ouvido. Então, gentilmente pegou-a no colo e a carregou pelo quintal até a casa da vizinha. A senhora Noel Thompson, uma professora aposentada que adorava Mia como se fosse sua própria neta. Ela abriu a porta de camisola, surpresa. Nathan, está tudo bem? Você pode cuidar da Mia um pouco? Ele perguntou sem fôlego. Alguém precisa de ajuda. É sério. Sem hesitar, ela assentiu, tirando a criança adormecida dos braços dele. Claro. Vai. Ele se virou sem dizer mais nada e correu de volta para sua caminhonete, encharcado pela chuva instantaneamente. Ligou o motor, os limpadores de para-brisa, rangendo contra o para-brisa, e partiu em disparada para a estrada. Não havia retornado à ligação, não havia avisado que estava vindo, mas estava. A cidade se esvaía atrás dele, com os postes de luz se apagando à medida que ele chegava. Aos arredores. A água acumulava-se nas laterais da estrada, as árvores se curvavam com a força do vento. Seus faróis cortavam a tempestade o suficiente para que ele pudesse enxergar a entrada de cascalho para onde o GPS o indicava.
A casa surgiu, escura, meio escondida atrás de arbustos enormes, com uma luz fraca brilhando de uma janela do andar de cima. Ele desligou o motor e saiu, com o coração disparado. Wynne bateu a porta atrás de si. Enquanto corria em direção à casa, pensou, novamente na voz dela ao telefone, no medo que sentia, na fragilidade. Não sabia quem ela era, mas tinha certeza de uma coisa. Não podia deixá-la enfrentar aquela tempestade sozinha. A casa ficava nos limites da cidade, aninhada entre árvores densas e colinas ondulantes, quase invisível através da cortina de chuva. Estava silencioso ali. Silêncio demais. Sem postes de luz, sem vizinhos por perto. Apenas o vento uivante e o forte baque das gotas de chuva contra o telhado quebravam o silêncio. Lá dentro, a luz bruxuleante de um único abajur lançava sombras longas e dançantes pela pequena sala de estar, onde poças d'água já começavam a se formar no piso de madeira. Arya estava parada na base da escada, encharcada da cabeça aos pés, com uma capa de chuva fina grudada no corpo. Suas mãos tremiam enquanto ela agarrava a lona plástica e um rolo de fita adesiva. Ela havia feito uma dúzia de ligações. Vizinhos, empreiteiros, até mesmo o número de telefone de um faz-tudo local. Mas eles recusaram ou não atenderam. Quando Ethan finalmente atendeu, só para dizer não. Algo dentro dela se estilhaçou. Não havia mais ninguém para quem ligar. Ela estava sozinha. Com um fôlego determinado, ela subiu as escadas até o sótão, onde um buraco enorme no telhado deixava entrar a fúria da tempestade. O vento uivava pela abertura, levantando telhas soltas e espalhando detritos. Pelo chão, a chuva entrava torrencialmente, encharcando o isolamento e deixando o piso escorregadio e traiçoeiro. Arya engoliu em seco e saiu para a beirada do terraço. Ela já tinha feito coisas mais loucas na vida, mas nunca tão imprudentes. Mesmo assim, o desespero amenizou seu medo. Ela se moveu com cuidado, agachando-se, usando as duas mãos para estender a lona sobre a parte quebrada. Cada rajada de vento ameaçava levantá-la do telhado como um pedaço de papel. Ela estendeu a mão para pegar a fita adesiva. Mas assim que se inclinou para a frente, seu pé escorregou nas telhas escorregadias. Ela perdeu o equilíbrio. Um grito agudo perfurou a tempestade quando sua perna se torceu desajeitadamente e atingiu um suporte de ferro saliente perto da chaminé. A dor explodiu em sua panturrilha. Ela se debateu tentando se segurar, mas a gravidade já havia vencido. Ela escorregou caindo pela encosta do telhado. Nesse momento, um par de braços fortes a segurou no meio da queda, e o impacto a deixou sem fôlego. Ethan chegou na hora certa, mal tendo saído da caminhonete quando a viu recortada contra o céu tempestuoso, correndo em direção ao perigo. Sem hesitar, ele correu em direção à casa e subiu a escada do sótão. Seu impulso os levou para o precipício, e eles se chocaram contra a grama alta abaixo. A queda foi amortecida pela terra molhada e pelas ervas daninhas densas, mas o pouso ainda foi chocante. Eles rolaram para longe gemendo. Ethan sentou-se primeiro, enxugando a água dos olhos. Que diabos você estava pensando? Ele disparou com a voz áspera, quase em pânico. Arya estremeceu agarrando a perna. Eu não tinha escolha. Você não teve escolha, repetiu ele, incrédulo. Você subiu no telhado no meio de uma tempestade. Eu mal podia esperar. Ela gritou de volta com a voz embargada. Ninguém mais me ajudaria. Ethan abriu a boca para responder, mas parou. Ele olhou para ela. Olhou. De verdade pela primeira vez. Seu cabelo estava encharcado e emaranhado, seu rosto pálido e manchado de chuva. Ela tremia, abraçando. E em seus olhos havia algo cru. Não era medo nem raiva, apenas exaustão. Ela não era imprudente. Estava sozinha e desesperada. Ele se levantou lentamente e lhe ofereceu a mão. Vamos lá, vamos te levar para dentro. Ela hesitou, mas então aceitou. Ele a ajudou a se levantar, apoiando-a com cuidado. E enquanto ela testava a perna machucada, estremeceu e quase caiu de novo. Mas ele a segurou. Desta vez, ela não resistiu e se inclinou para ele. De volta para dentro, Ethan a sentou no sofá e rapidamente pegou uma toalha no banheiro. Ele se agachou ao lado dela, secando seus ombros e enrolando outra toalha em volta dela. Seu tornozelo já está inchando, disse ele, inspecionando a perna dela. Eu caí naquele suporte de ferro, ela murmurou. Parecia que minha canela tinha explodido. Bem, não explodiu, ele disse. Você tem sorte. Ela deu um sorriso amargo. Sorte não é uma palavra que eu uso muito ultimamente. Ele não respondeu de imediato.
Ele cerrou os maxilares. Eu não devia ter dito não antes. A culpa é minha. Arya ergueu os olhos, surpresa com a mudança no tom de voz dele. Eu não sabia o quão ruim era, continuou ele. E tenho que pensar na minha filha. Mas eu deveria ter vindo. Ela assentiu suavemente. Entendi. Você tem alguém que depende de você. Eu? Ninguém nem notaria se este lugar fosse destruído pelo vento. Ethan se recostou, com os braços apoiados nos joelhos. Você está enganado. A tempestade continuava a castigar o telhado acima deles, mas o buraco agora estava bloqueado pela lona, ainda que por pouco. Ele ainda precisaria subir de volta e terminar o serviço, mas por enquanto ficaram sentados juntos em silêncio, o peso da noite os pressionando. Por fim, Arya sussurrou. Obrigada por me pegar. Ele deu um meio sorriso. De nada. Tente não fazer disso um hábito. Apesar de tudo, da dor na perna, da tempestade lá fora, da dor persistente da rejeição. Ela riu baixinho e, pela primeira vez em muito tempo, não parecia que o mundo estava desmoronando completamente. Dentro da pequena sala de estar, mal iluminada, a tempestade lá fora continuava a fustigar as janelas, mas dentro das paredes, algo mais suave começava a se instalar. Ethan agachou-se perto da velha lareira de tijolos, mexendo com gravetos úmidos e fósforos. Levou algumas tentativas, mas finalmente uma chama suave começou a tremeluzir, lançando um brilho âmbar pelo ambiente. O calor se insinuou lentamente, afastando o frio que se agarrava às roupas e à pele encharcadas. Arya estava sentada, encolhida em uma poltrona enorme, com um cobertor grosso enrolado nos ombros. Sua perna estava apoiada em uma almofada. Seus cabelos ainda grudavam nas bochechas em mechas molhadas. Ela segurava uma caneca fumegante de chá que Ethan havia preparado. Mais água morna do que qualquer outra coisa, mas o gesto foi suficiente para aliviar o tremor em suas mãos. Ethan olhou para ela enquanto atiçava o fogo. Você tem sorte, disse ele, com a voz mais baixa agora, mais pensativa. Poderia ter sido pior lá fora. Não me sinto com sorte, murmurou Arya. Mas obrigada por aparecer. Ele não respondeu de imediato. Apenas assentiu e afundou na cadeira em frente a ela, com a postura tensa, como alguém que não está acostumado a ficar, parado por muito tempo. O silêncio entre eles se prolongou. Não desconfortável, apenas silencioso. Sua filha, disse Arya suavemente. Mia, certo? Os olhos de Ethan suavizaram. É. Ela tem 6 anos. Uma garota inteligente. Mais inteligente que eu, provavelmente. Ela tem sorte de ter você. Ele deu um meio sorriso, daqueles que nunca alcançavam seus olhos. Eu tento. A mãe dela. Ela morreu ao dar à luz. O rosto de Arya mudou instantaneamente, sua expressão se transformando em uma compaixão silenciosa. Sinto muito. Foram complicações repentinas durante o parto. Ela estava saudável até aquela noite. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Morávamos na cidade naquela época. Eu tinha um bom emprego. Engenheiro civil. Grandes projetos. Até arranha-céus. Mas depois que ela faleceu, não consegui me manter firme, não com um recém-nascido. Então larguei tudo. Voltei. Para cá. Aceitei qualquer emprego que aparecesse. Encanamento, telhado, conserto de carro. Qualquer coisa que me permitisse ficar perto de casa. Arya o observava, os dedos apertando a caneca. Isso é muito. Eu não tive escolha. Ele disse. Eu não queria uma babá para criá-la. Queria que ela reconhecesse meu rosto quando abrisse os olhos. Ele desviou o olhar, o maxilar contraído enquanto encarava o fogo. Eu costumava ter sonhos. Agora só tenho uma esperança a cada noite. Que ela durma até de manhã. Que ela esteja segura. Que eu fiz algo certo por ela naquele dia. Por um longo momento, Arya não disse nada. Ela apenas o observou. Aquele homem rude que a resgatara do telhado e agora estava sentado à sua frente. Exausto, mas firme. Algo no jeito como ele falava. Direto, despojado, despreocupado. A comoveu mais do que ela esperava. Eu nunca conheci meu pai desse jeito, disse ela baixinho. Ethan ergueu os olhos. Aquilo foi poderoso, um sucesso. Todos sabiam o nome dele, mas quando eu era criança, eu me perguntava se ele sequer sabia o meu. Ele me deu este nome, Arya, em homenagem a uma ópera que ele amava. Mas ele nunca me olhou como se eu fosse uma pessoa. Só mais uma prova do seu legado. Que jeito horrível de crescer, disse Ethan com a voz mais suave agora. Eu fugia de tudo,
Do dinheiro, da pressão, das pessoas que só me viam, como um bilhete para alguma coisa. Comprei este lugar com um nome diferente, sem assistência, sem motoristas. Só silêncio. Eu queria me sentir normal por uma vez, mesmo que isso significasse ficar sentada na chuva com o telhado quebrado. Ethan se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você não parece ser a maioria das pessoas ricas que conheci. Eu não quero ser, respondeu ela. E você é a primeira pessoa que olhou para mim esta noite e não perguntou o que eu faço, quem eu sou ou quanto eu ganho. Ele riu secamente. Você não me deu exatamente a chance. Arya deu um sorriso. Meio sem graça, é verdade. Ele a encarou por mais um instante. Arya Lane, repetiu ele. Bem, acho que nós dois não estamos exatamente onde imaginávamos que estaríamos na vida. Não, disse ela com a voz mais suave. Mas talvez isso não seja tão ruim assim. Vento lá fora começou a diminuir um pouco, e o martelar furioso da chuva ganhou um ritmo mais constante. Ethan se levantou e se espreguiçou olhando para o sótão. Preciso voltar e prender aquela lona. Melhor. Ela aguenta a noite toda, mas eu não confiaria nela além disso. Arya assentiu, puxando o cobertor mais apertado em volta do corpo. Cuidado. Ele hesitou antes de sair do quarto. Depois olhou para trás. Você não está tão sozinha quanto pensa, Arya. Seus olhos o seguiram enquanto ele saía. O fogo crepitava atrás dela, um calor pequeno, mas constante, crescendo em seu interior. Ela se recostou na cadeira, o tornozelo ainda doendo, mas o coração estranhamente mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, alguém apareceu, não por causa do seu nome, mas por causa dele, e apesar dele. Lá fora, a tempestade continuava a recuar lentamente. Lá dentro, sob o brilho da lareira, Arya permanecia sentada em silêncio, sem tremer mais. Ela observou as chamas e em algum lugar lá no fundo, um pensamento silencioso se enraizou. Talvez, apenas talvez, ela finalmente tivesse sido vista. A chuva havia parado 2 dias antes, mas o ar ainda cheirava a terra úmida e agulhas de pinheiro. A casa de Arya, embora ainda apresentasse sinais de desgaste, já parecia mais viva do que há anos. Um novo calor pairava nos cômodos, em parte devido ao telhado fixo e a lenha que Ethan a ajudara a empilhar, mas principalmente devido às pessoas que agora passavam por suas portas. Era fim de manhã quando Ethan parou sua caminhonete, com Mia sentada ao lado dele, o rosto colado à janela. Arya ligara na noite anterior, perguntando se ele poderia dar uma olhada no sistema de aquecimento defeituoso e no corrimão solto da varanda. Ela tentara soar casual, mas havia um tom esperançoso em sua voz que ele não deixara de notar. Agora, ao sair da caminhonete, Mia praticamente saltou para fora na frente dele. "Oi, senhora Arya", chamou Mia, subindo correndo. Os degraus onde Arya já a esperava com um sorriso gentil e um prato de muffins de banana quentinhos. "Bem, olá, raio de sol", disse Arya, ajoelhando-se para oferecer a Mia um muffin recém-saído do forno. Os olhos de Mia brilharam. "Você é como uma fada madrinha, uma fada que cozinha." Ethan riu baixinho, fechando a porta da caminhonete. Ela estava falando daqueles muffins desde a última vez. Arya riu levemente. "Então acho que vou ter que garantir que sempre tenha um lote fresquinho quando você vier." A manhã passou rápido. Ethan trabalhou no sistema de aquecimento enquanto Mia ajudava Arya na cozinha. A risada de Arya ecoou pela casa mais de uma vez, e em cada uma delas Ethan parava um pouco em seu trabalho, escutando. Mais tarde, ele os encontrou ao piano. Arya tocava suavemente, seus dedos deslizando sobre as teclas como água. Mia se encostou nela, observando, com admiração. A melodia era desconhecida, mas sua beleza era inegável. "Que música é essa?" perguntou Ethan ao entrar na sala. "É algo que minha mãe costumava tocar", disse Arya. "Faz anos que não toco, mas achei que a Mia poderia gostar." "Eu adoro." Mia se intrometeu, sorrindo largamente. "Ela é uma pianista mágica." Ethan se encostou no batente da porta com uma suavidade rara nos olhos. Ele não via Mia tão relaxada havia meses, talvez mais. Naquela noite, quando o sol se pôs, Arya os convidou para jantar. Foi uma refeição simples, frango assado e purê de batatas e vagem, mas comer à mesa dela fazia com que parecesse mais uma família. Mia sentou-se entre eles, conversando animadamente sobre a escola, seus livros favoritos e um sonho em que ela e Arya voavam em um muffin gigante, pelas nuvens. Arya riu até os olhos lacrimejarem, e Ethan se viu sorrindo mais do que nas últimas semanas. "Você se dá bem com ela", disse ele baixinho enquanto lavavam a louça lado a lado.
Depois, Arya deu de ombros com a voz mais suave. Ela facilita as coisas. Ela tem uma alma linda. Ethan assentiu. Ela herdou isso da mãe. Arya hesitou. Então perguntou, se você também a perdesse, continuaria sendo você? Ele se virou bruscamente, o prato ensaboado em sua mão escorregando levemente. O quê? Só quero dizer que às vezes a gente se liga tanto às pessoas que ama. Me pergunto quem seríamos sem elas. A expressão de Ethan ficou sombria. Que coisa horrível de se dizer. Eu não quis dizer isso. Ela não é só alguém que eu amo. Ela é a razão pela qual eu respiro, a razão pela qual eu acordo todos os dias. Você acha que eu simplesmente coloquei um band-aid na dor e segui em frente? Não foi isso. Eu me tornei outra pessoa porque precisei. E a Mia? Ela é a única razão pela qual ainda estou de pé. O rosto da Arya se fechou. Ethan, me desculpe. Eu não queria sugerir não. Ele a interrompeu, secando as mãos com movimentos vigorosos. Não faça parecer que ela é uma muleta ou um fardo. Ela não é. Ela é tudo. Ele se virou e chamou em direção à sala de estar. Mia, pegue seu casaco. A garotinha ergueu os olhos do quebra-cabeça em que estava, trabalhando, com os olhos confusos, mas ainda brincando. Estamos indo, disse Ethan, já vestindo o casaco. Arya ficou paralisada, com culpa e arrependimento se misturando na garganta. Ethan, espere, por favor. Mas ele não respondeu. Abriu a porta, deixando o ar fresco da noite entrar, gentilmente guiou Mia para fora. A porta se fechou atrás deles com um baque que ecoou pela casa agora silenciosa. Arya estava sozinha na cozinha, com as mãos ainda úmidas e os pratos esquecidos. O calor de antes havia desaparecido, substituído por um vazio que ela não esperava. Ela pretendia fazer uma pergunta mais profunda sobre identidade, sobre perda, mas o que fez foi tocar em uma ferida ainda aberta demais para suportar. Lá, fora, o vento começou a soprar novamente, farfalhando as folhas na varanda, e lá dentro a Arca-Maria sentou, se em silêncio, olhando para o quebra-cabeça que Mia deixara inacabado, com uma pequena peça repousando sozinha sobre a mesa. O ar estava mais frio do que em dias. Nuvens baixas e cinzentas pairavam sobre a cidade, refletindo o peso que Ethan carregava no peito. Ele não planejava voltar depois do jantar tenso e das palavras duras trocadas. Disse a si mesmo que tudo estava acabado, mas enquanto andava de um lado para o outro na oficina, lembrou. Se de sua caixa de ferramentas ainda guardada na lavanderia, diaria. Ele entrou na garagem dela, sem saber se batia ou simplesmente pegava suas coisas e ia embora. A casa parecia silenciosa, sem vida. Ele saiu na varanda e tentou abrir a porta. Estava destrancada. Lá dentro, a casa estava quente, mas vazia. O fogo havia se apagado. Ele foi até o fundo procurando suas ferramentas, mas sua atenção se voltou para algo na sala de jantar, uma pasta deixada aberta sobre a mesa. Curioso, ele se aproximou. Havia uma foto em cima. Arya sentada em uma sala de reuniões elegante, cercada por ternos. Seu nome estava impresso abaixo. Arya Lane, CEO da Lane Capital Holdings. Ao lado da foto, havia mapas de propriedades, escrituras e planos de desenvolvimento corporativo. Ethan reconheceu um dos nomes. Sua empresa tinha acabado de comprar o terreno a oeste da cidade. As peças do quebra-cabeça se encaixaram rápida e rapidamente. Ela não era apenas uma mulher em busca de paz. Ela era a Arya Lane. O som de passos quebrou seu transe. Arya congelou na porta ao ver Lou. Esqueci minhas ferramentas, disse ele, com a voz gélida. Ela deu um passo à frente com cautela. Eu ia te contar quando ele retrucou. Depois que eu consertar seu telhado. Depois que minha filha confiou em você. Ethan, não é o que você pensa. Então, o que é? Um teste? Venha se fazer de pobre e veja como a classe trabalhadora reage. Sou só um pai solteiro, né? Calma, Mark. Não, ela disse rapidamente com os olhos marejados. Eu estava tentando descobrir se alguém se importaria comigo. Sem o nome. Sem o dinheiro. Você mentiu para mim. Eu estava fugindo, ela disse com a voz embargada. Aquela vida. Aquelas pessoas, elas nunca me viram. Ele a encarou, a mágoa estampada no rosto. Bom, eu te vi e te deixei entrar. Deixei minha filha te amar, e agora eu nem sei quem você é. Ele pegou sua caixa de ferramentas e se virou para a porta. Por favor, veja a Sue. Por favor, ela sussurrou. Eu não queria machucar ninguém. Ele fez uma pausa e olhou para trás uma vez. Você não mentiu para mim.
Você pegou algo real e fez com que parecesse uma brincadeira. Então ele se foi. Arya ficou ali, atordoada, o eco da porta batendo persistindo por mais tempo do que deveria. A casa ao seu redor estava dolorosamente silenciosa. Ela caminhou até o sofá e sentou-se, com as mãos trêmulas. Os documentos ainda estavam abertos, escondendo a verdade que ela tanto tentara esconder. Seus olhos se voltaram para a mesa de centro, onde uma das peças do quebra-cabeça de Mia ainda estava. Ela a pegou e passou o polegar pelas bordas irregulares. Apesar de todos os negócios que havia fechado, de todos os prédios em que havia colocado seu nome, aquele momento parecia seu maior fracasso. E a tempestade que ela realmente temia estava apenas começando. O vento havia aumentado novamente naquela tarde, chicoteando as árvores com fúria crescente. Outra tempestade estava se formando. O céu escureceu enquanto Ethan estava na varanda, observando as nuvens se acumularem, o peito apertado com tudo o que vinha tentando não sentir. Raiva, culpa e o lento esmagamento da pressão financeira. Mia estava encolhida no sofá, com os joelhos no peito, olhando para a tela escura da TV. Ela não havia sorrido nem dito muita coisa desde que saíram da casa de Arya. Ethan se ajoelhou ao lado dela. Você está bem, pequena? Ela não respondeu a princípio, depois perguntou. Será que algum dia a veremos de novo? Ethan suspirou e jogou o cabelo dela para trás. Não sei, querida, mas ela não fez nada de errado. Mia sussurrou. Você gritou com ela. Eu sei, ele disse baixinho. É complicado. Você sempre diz isso quando não quer explicar alguma coisa. Ele deu um sorriso cansado. Por que você não vai desenhar um pouco? Vou preparar o jantar logo. Ele foi até a cozinha, meio que ouvindo o alerta de tempestade no rádio. Rajadas de vento acima de 110 km por hora. Possíveis apagões. Ele verificou a despensa, as latas, a massa. Nada fresco. As compras teriam que esperar. 15 minutos depois, ele voltou para a sala. Mia tinha sumido. Ele gritou, examinou cada cômodo, banheiro, quarto, corredor. Nada. Então viu a porta dos fundos entreaberta. Sua capa de chuva, amarela, havia sumido. O pânico tomou conta dele. Mia. Ele correu para fora, gritando o nome dela, a voz carregada pelo vento. Os vizinhos vieram às suas varandas enquanto ele passava correndo. Você viu a Mia? 6 anos. Cabelo castanho, botas cor-de-rosa. Ela se foi. Ninguém a tinha visto. Em poucos minutos, as pessoas se espalharam pelas ruas, lanternas em punho. Chamadas foram feitas, grupos de busca formados. Ethan correu por becos, pátios de escolas, pela orla da floresta. Cada segundo rastejava. A chuva começou a cair em camadas frias. O vento uivava mais forte. Sua mente acelerou. E se ela caísse no riacho? E se estivesse sozinha, com frio, assustada ou pior? Seu telefone vibrou com um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Ethan, é a Arya. Ele congelou. Ouvi dizer que ela está desaparecida. Acho que sei onde ela pode estar. O quê? Onde? Ela me disse uma vez que a velha igreja perto do pomar parecia um castelo. Estou indo para lá agora. Encontro você. Ele pulou na caminhonete e saiu correndo da garagem. A estrada estava escorregadia. Galhos cobriam o caminho e a visibilidade estava quase perdida. 10 minutos pareceram uma eternidade. A igreja surgiu à frente, pairando como uma sombra contra a tempestade, e ele pisou no freio. Correu até as portas, empurrou-as até que rangessem e se abrissem. Lá dentro, o vento soprava através dos vitrais estilhaçados. Os bancos estavam cobertos de poeira. Então ele ouviu um soluço suave. Ele se virou. Arya sentou-se no chão, abraçando Mia com força por baixo do casaco. A garota se agarrou a ela encharcada, mas segura. Ethan caiu de joelhos. Mia. Ela olhou para cima com lágrimas escorrendo. Papai. Ele a puxou para os braços, apertou-a contra o peito e beijou seus cabelos. Eu te peguei. Eu te peguei. Desculpa, ela soluçou. Eu só queria ver a Arya. Não queria te assustar. Você está bem, ele sussurrou com a voz embargada. É só isso que importa. Ele olhou para Arya. O cabelo dela estava encharcado, o rosto pálido, mas ela segurou Mia o tempo todo. Você a encontrou. Ele disse. Ela assentiu com os olhos marejados. Eu estava errado, ele disse. Sobre você. Sobre tudo. Eles se encararam na penumbra.
a tempestade rugindo logo atrás das paredes quebradas. Você não é quem eu pensava que fosse, ele sussurrou. Você é mais. E ali, na velha igreja, algo entre eles mudou. Silenciosamente, completamente. Um pedaço de confiança quebrado começando a se curar. Na manhã seguinte, a tempestade rompeu suave e dourada, como se o próprio céu estivesse tentando se redimir. As ruas estavam cobertas de galhos quebrados e folhas caídas. Mas o pior já havia passado na quietude que se seguiu ao caos. Algo novo começou a se agitar entre Ethan e Aria. Algo frágil, mas real. Mais tarde naquela tarde, Ethan ligou. Para ela. Está com fome? Perguntou ele, com a voz hesitante. Mia continuava perguntando quando sua fada madrinha viria jantar. Aria sorriu pelo telefone. Eu consegui comer quando ela chegou à casa de Ethan, uma casinha pequena e desgastada. Pelo tempo, com degraus que rangiam e uma caixa de correio inclinada. Ela foi recebida pelo cheiro de frango assado e ervas que entrava pelas janelas abertas. O interior era aconchegante, os móveis descombinados, mas adorados. As paredes repletas de desenhos feitos à mão e fotos antigas. Uma pequena lareira. Crepitava no canto. Mia correu até ela com um grito agudo, abraçando-a pela cintura. Eu fiz cartões de lugar, anunciou a garotinha, segurando fichas com nomes rabiscados e glitter. O jantar foi um simples frango, purê de batatas, vagem e um pão que Ethan, de alguma forma, conseguiu não queimar. Sentaram-se juntos e o riso substituiu o silêncio que outrora preenchera a casa. Depois, os três foram para a sala de Eddie Star, onde um quebra-cabeça os aguardava na mesa de centro. Sentaram-se de pernas cruzadas no chão, montando uma cena de um farol e um mar tempestuoso. Mia ria sempre que Ethan errava uma parte, e Aria o ajudava a fingir que era de propósito. Por um tempo. Não havia passado, nem dinheiro, nem culpa, apenas o aconchego do espaço compartilhado, de ser visto e aceito. Aria sentiu isso mais profundamente quando Mia se encostou em seus olhos caídos de sono. Sua cabeça se aninhou ao lado de Aria como se pertencesse ali. Quando Mia finalmente cochilou no sofá, Ethan a cobriu com um cobertor e voltou para Aria, que estava em silêncio perto da lareira, de braços cruzados. Sua casa, ela disse suavemente. Não é nada parecida com a minha. Mas de alguma forma, parece mais real do que qualquer lugar onde já morei. Ele se encostou na parede, de braços cruzados. É pequena. O teto deixa passar o calor. Mas é nosso. Ela olhou para ele examinando seu rosto. Ethan, eu quero fazer uma coisa. Algo maior que eu. Ele ergueu uma sobrancelha. Estou pensando nisso há um tempo, continuou ela. Quero criar uma fundação. Construir casas para quem precisa. Mães solteiras. Crianças no sistema. Veteranos. Não apenas prédios. Casas de verdade. Lugares seguros. Lugares quentes. O olhar dele se suavizou. Quero começar aqui, ela disse. Nesta cidade. E eu quero que você faça parte disso. Ele soltou um suspiro. Aria, é isso. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou uma pasta e entregou a ele. É um pedido de casamento, disse ela. Rascunhos preliminares. O orçamento está coberto. Só preciso de alguém para liderar o projeto. Alguém que sabe o que lar realmente significa. Ethan abriu o livro, folheando as páginas, o layout, a declaração de missão, as anotações arquitetônicas com seu nome já escrito a lápis na planta do projeto. Suas mãos tremiam levemente. Ele começou, depois parou. Eu sonhava. Com isso quando ainda construía condomínios de luxo para pessoas que nem se importavam com a aparência. Pensei que um dia construiria algo que importasse. Mas então a vida aconteceu. Aria se aproximou. Bem, a vida te trouxe de volta. A isso. Ele olhou para ela, com algo se agitando em seu peito que ele não ousava nomear há anos. Por que eu? Porque você nunca parou de construir, ela disse. Mesmo quando eram só você e a Mia, vocês continuaram. Vocês construíram amor, segurança, uma vida que é mais do que a maioria. A voz dele estava áspera. Você está me dando uma segunda chance. Eu estou dando uma para nós dois. Ele fechou a pasta, segurando-a contra o peito. Certo, disse ele, com a voz rouca. Vamos construir algo real. Ficaram em silêncio por um instante, o peso do momento se instalando entre eles. Então, Aria deu um passo à frente. Lentamente, deliberadamente. Ethan. Ele a encarou e então, sem hesitar, a beijou.
Não foi um beijo apressado nem desesperado. Foi firme, firme. As mãos dela se moveram para o peito dele, as dele para a cintura dela, enquanto o ambiente ao redor deles desaparecia em silêncio. O único som era o ritmo suave da respiração de Mia no sofá. Quando se separaram, nenhum dos dois disse uma palavra por um instante, mas não precisavam. Naquele beijo, algo foi dito com mais clareza do que qualquer coisa que já tivessem dito. Não estamos mais quebrados. Estamos recomeçando juntos. O céu estava pintado em tons suaves de azul e dourado. Uma manhã que parecia prometer algo sagrado. Onde antes havia terra vazia, agora se erguiam fileiras de casas novas e iluminadas, com detalhes brancos e varandas floridas. Bandeiras tremulavam, crianças riam e faixas com os dizeres Lar dos Corações dançavam suavemente na brisa primaveril. Ethan ajustou a gravata sob um toldo branco no centro de tudo. Um ano antes, ele chegara à porta de Arya carregando apenas uma caixa de ferramentas e o coração carregado de perda. Hoje, ele era o engenheiro, chefe de um projeto habitacional que havia dado casas a dezenas de famílias, com muitas outras por vir. Ele examinou a multidão até avistar Mia. Ela usava um vestido azul claro, com pequenas flores brancas, em suas tranças. Parecia radiante, em paz. Um ano atrás, aquela luz havia se apagado em seus olhos. Agora estava de volta e mais brilhante do que nunca. E então Arya, graciosa, imponente, de pé junto à tenda da imprensa. Usava um vestido branco esvoaçante e se portava com uma força serena que atraía as pessoas. Ela havia dedicado seu nome, seus recursos e seu coração a esta missão, mas nunca pediu elogios. Ethan se aproximou dela quando ela se virou para ele. Está tudo perfeito, disse ela sorrindo. Quase, respondeu ele, com um sorriso que sugeria algo mais. Ela ergueu a sobrancelha. Quase. Você vai ver. A cerimônia começou logo após os líderes comunitários agradecerem aos doadores e voluntários e convidarem Arya para falar. Ela subiu ao pódio, com a voz clara, porém gentil. Passei a maior parte da minha vida em salas de diretoria. Começou ela, cercada de títulos e números. Achei que era isso que significava sucesso. Ela fez uma pausa olhando para Ethan e Mia. Mas eu estava enganada. Eu estava perdido. Até que numa noite tempestuosa um estranho atendeu meu chamado de socorro. Não porque soubesse quem eu era, mas porque eu precisava de alguém. De qualquer forma, um pai solteiro com muita responsabilidade já chegou. Ele não só consertou meu telhado, ele me ajudou a reconstruir. A multidão ainda se comovia com suas palavras. E hoje aquele homem lidera este projeto. Aquela garotinha que um dia me chamou de fada madrinha agora é família. E este lugar. Ela apontou para as fileiras de casas. É assim que se parece o Lipe. Verdadeiro sucesso. Não poder, mas propósito. Não riqueza, mas amor. Enquanto a plateia aplaudia, Ethan caminhou em sua direção, pegando sua mão. Agora? Ela perguntou, percebendo a mudança na expressão dele. Ele assentiu e tirou uma caixinha do bolso. Não se ajoelhou. Ele simplesmente olhou para ela, segurando suas duas mãos. Este ano mudou tudo. Para Mia, para mim. Para você. Você abriu espaço para nós. Você se tornou o nosso lar. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel de prata simples com uma pedra clara. Não é nada chique, disse ele. Mia encontrou a pedra na noite em que te conhecemos. Ela disse que ela a lembrava de você, silenciosa, brilhante e especial. Mandei cravar. Lô em prata porque não importa quanto custa, mas sim o que significa. Sua voz falhou um pouco. Quer se casar comigo? Os olhos de Arya se encheram de lágrimas enquanto ela assentia. Sim. Aplausos irromperam ao redor deles. Mia correu e os abraçou. Eu disse que ela seria nossa mamãe, sussurrou ela, orgulhosa. Mais tarde naquela tarde, quando a comemoração se transformou em conversas calorosas e despedidas, os três caminharam de mãos dadas até a primeira casa pronta no novo empreendimento. Uma fita branca cruzava-te a porta. Juntos, eles puxaram. A fita caiu no chão. Arya se virou para eles com um sorriso discreto. Prontos? Ethan assentiu. Estávamos prontos. Mia apertou as mãos deles, radiante. Juntos, eles cruzaram a soleira da porta. Não apenas para uma casa, mas para a vida que haviam construído. Uma vida cheia de calor, risos, segundas chances e o tipo de amor que não chega com grandes promessas, mas cresce em atos cotidianos de presença. Não foi apenas um final feliz, foi o começo de um lar. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada emocionante de amor,
cura e segundas chances. Ethan, Arya e a pequena Mia nos lembram que às vezes as tempestades da vida não vêm para nos destruir. Elas vêm para abrir caminho para algo melhor. Para a família, para a esperança, para o lar. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário sobre seu momento favorito. E o mais importante, inscreva-se no Soul Steering Stories para mais histórias poderosas que curam sua alma e lembram você da beleza que ainda resta neste mundo. Até a próxima. Continue acreditando no amor, na gentileza e na magia dos novos começos.